Boa noite, surfistas da internet. Beleza? Como é que vocês estão? Está começando agora um podcast Mosaico de Ideias, onde toda ideia é bem-vinda. E hoje, para iniciar esse projeto, essa caminhada, trouxe alguém muito especial para falar sobre um assunto que tenho certeza que faz a diferença na vida de todo e toda brasileira, que são finanças e investimentos. Como é que a gente pode melhorar nossa vida financeira? Então, eu trouxe aqui alguém formado em ciências contábeis, especialista em estratégia financeira, fundador da Barlavento, que era uma empresa especializada em estratégia financeira, e agora como consultor em investimentos através da MARP. Eu trouxe ele aqui, César Augusto. Boa noite, César. Tudo bom? Fala, Matheus, beleza? É um prazer estar participando aí dessa iniciativa. Eu acho bem fera isso aí. Deixa eu tentar dar os meus 2 segundinhos aí de conhecimento para agregar mais e mais. Ah, maravilha. Quem agradece sou eu. E, cara, eu vou sempre começar aqui nosso bate-papo com uma pergunta capciosa para os nossos convidados. César, o que é mais difícil? Você começar a investir ou você saber aonde investir? Boa, boa. Então, eu não sei, não vou te dizer o que é mais difícil, talvez eu vou te dizer o que é mais importante no meu ponto de vista. E o mais importante para mim é você começar, é você criar o hábito. Então, que sejam R$ 50 por mês, R$ 200 por mês, R$ 1.000 por mês, você criar o hábito de poupar para depois você investir. Você conhecer uma empresa, fazer bons investimentos, conhecer bons investimentos, isso aí não adianta. É tempo tempo de chão de fábrica que vai te dar. Você não vai pegar isso do dia para a noite. Mas você ter o capital para começar, você ter o hábito de poupar, você ter o dinheiro lá, isso faz diferença. E assim, muita gente pensa, poxa, investir é coisa de gente rica. Investir, você já tem que ter alguma estrutura por trás, mas não é. É muito mais hábito mesmo. Finanças, geralmente, quando a gente fala de finanças e economia, de investimento e de várias outras coisas, finanças é muito mais comportamento do que propriamente número. Número, se você souber somar, multiplicar, dividir, e subtrair, você vai conseguir se sair super bem. E é muito mais a inteligência emocional que conta ali. Muito bem, e é difícil, né? Realmente é difícil, porque, por exemplo, hoje a gente tem, assim, sei lá, acesso a muita informação, ficou muito mais democrático, né, o acesso a esses investimentos. Antigamente, sei lá, pensando em coisa de 15, 20 anos atrás, alguém ficar investindo em bolsa de valores, tesouro, era algo mais complicado. Hoje em dia, na palma da mão, né, com o celular ali, você faz uma conta, manda ali um selfie, você já está numa plataforma com diversos produtos de acesso, né? Então, isso com certeza facilitou aí a vida de muita gente, né? Mas assim, cara, hoje, qual que seria assim o grande desafio para quem quer começar a investir? O que a pessoa precisa se preocupar, pesquisar? O que ela tem que fazer? Perfeito. Assim, o grande desafio quando uma pessoa quer começar a investir, poxa, quer tomar umas decisões um pouquinho melhores, eu costumo falar, você tem que estudar. Esse é o mercado que você estuda. O risco vem de não saber o que você estava fazendo, o que você está fazendo. Warren Buffett já fala isso. Warren Buffett assim, que para quem não conhece, sugiro assistir todos os vídeos dele, mas é o maior investidor hoje, pelo menos no meu ponto de vista, alocador de capital incrível. Mas assim, o risco vem de você não saber o que você está fazendo. Então é estudar. Ah, César, e aí? Eu vou comprar 4, 5, 6, 7 empresas na bolsa, ou eu vou comprar esse CDBX, esse CRAY. Não, você vai comprar o que você se sente seguro em comprar, o que você estudou. E aí o segundo passo sem puxar sardinha para mim, mas já puxando, é ter vale muito a pena ter um profissional que você consiga confiar, que faça exatamente esse processo de te orientar melhor, essa curadoria, porque isso te ganha tempo.
Mas, beleza, não quero estudar. Estudar, eu quero investir em Banco do Brasil. Por que que eu quero investir em Banco do Brasil? Foi porque o Matheus me falou lá atrás que era bom ou porque eu entendo o negócio? E aí você entende de fato o negócio, entende se os números são bons e vai investindo, mas vai investindo com a certeza de que você está colocando em algo que você conhece. Perfeito. Bom, você falou aí a questão de sem puxar sardinha, mas vamos lá. Eu acredito que um dos seus papéis, né, e uma das suas atribuições como consultor financeiro é você explicar os riscos, né, de cada investimento para cada pessoa, né? Porque até existe, né, análise de perfil de investidor, até nos aplicativos, né? Você faz aquele, você é mais conservador, moderado, enfim, ou tem apetite por risco maior. Mas como é que você explica alguém assim para alguém os riscos de se investir numa bolsa de valores? Né? Bom, aí eu me pergunto de leigo, tá? Que eu acho que é onde a pessoa tem mais chance de fazer uma grana melhorada, né? Como é que você explicaria assim, ó, como é que é o risco de investir na bolsa de valores? Perfeito. A primeira coisa que eu falo da Bolsa de Valores, e aí depois, se você quiser, a gente entra também nesse assunto, que é um assunto que está muito em voga aí agora, é bet, aposta e ganhar dinheiro, muito dinheiro, ganhar dinheiro, Ah, ficar milionário do dia para a noite. Não funciona assim. Primeiro que quem é ah, multimilionário na Bolsa, não. Não, pô. já, Achei que já você agora fosse já fiquei dar a triste. dica. Achei que você fosse dar a dica pra gente ficar milionário, pô. Quem, quem fez muito dinheiro na bolsa, multimilionário por causa da bolsa, geralmente já entrou na bolsa milionário. Você consegue construir e proteger bastante sua riqueza. Mas quando alguém vem vendendo um sonho grande para você, fala, não, em 5 anos você está multimilionário, você não vai precisar fazer mais nada. Cara, não. É tempo. Então, assim, quando alguém chega para mim e fala, beleza, César, eu quero investir, primeira coisa que eu falo corroborando com o que você falou, a bolsa para mim é o melhor ambiente hoje para gerar mais riqueza dentro da riqueza que você já gera. Mas você tem que gerar riqueza de algum outro lugar. E aí, beleza. Dentro disso, eu entendo a pessoa um pouco, converso com ela, mas primeira coisa, bolsa tem oscilação. De novo, vou repetir essa frase pelo menos umas 3 vezes nessa nossa conversa. O risco vem de você não saber o que você está fazendo. Então, bolsa tem oscilação. Mas se eu sei o que eu estou fazendo, se eu estou comprando pelos motivos certos, quanto mais cai, mais eu vou comprar. Os fundamentos estão funcionando, estão fluindo. Aí o que eu tento é tranquilizar a pessoa e falar: tem muita oscilação e tem a questão clara de longo prazo, tá? Não, mas Certo. e aí, eu vou precisar desse dinheiro daqui 2, 3, 4 meses, beleza? Então é melhor você colocar no LFT, você colocar em alguma coisa que você vá usar esse dinheiro rápido. Mas não coloca ele em bolsa, porque bolsa é para a gente vender quando a gente quer e não quando a gente precisa. Geralmente, quando a gente vende quando precisa, a gente vai vender mal. É incrível isso. Parece que a bolsa sente. Cara, vamos lá. Você acabou de falar em LFT, e tal, acho que deve ter um monte de sigla, né? Que o pessoal às vezes não deve entender. A gente já vai falar sobre isso aí. Mas interessante você falou o seguinte, tá? Então, a dica que você daria numa hipotética aí, conversa com alguém, com algum cliente, é de tá caindo o valor daquela ação, você comprar mais. Esse é um dos indicadores que você. Porque assim, não é só isso, né? Eu acho que hoje, né? Pô, o mundo todo é conectado, todo interligado, então eu acredito que bolsa de valores, economia, valor de mercado, insumos, deve tudo estar. Além de qual que é esses indicadores que vocês, especialistas financeiros, ficam observando todos os dias para falar, pô, isso aqui tá legal, isso aqui não, isso aqui compra, isso aqui vende. Porque, meu irmão, é uma loucura aqueles painéis, aqueles dashboards, aqueles gráficos descendo, subindo, não dá para entender nada. O que você faz aí pra gente? Tem um grande amigo meu que ele é desse ramo há muito mais tempo. E aí ele pega e fala, cara, eu trabalho com um notebook só. Quanto mais tela, menos eficiência. Então, meu negócio tá voltado para um notebook só. Não tem muita coisa subindo, muita coisa caindo. Mas quando a gente fala
Ah, beleza, uma ação está caindo, eu vou comprar. De novo, se você conhece os fundamentos da ação, e quando eu falo de fundamentos, eu estou falando, o lucro está fazendo sentido, a empresa está ampliando, ela está reduzindo dívida, ela é uma empresa que tem potencial de crescimento, a receita dela está sendo diversificada, e aí vai, aí de cada uma. Por exemplo, isso não é uma recomendação de compra, mas é quando a gente fala de IOSP Maxion. IOSP Maxion, cara, os caras fabricam rodas e complementos. Então, você pode. Eu gosto muito do mercado automobilístico, mas é um mercado que está sofrendo muita disrupção. Então, se eu compro ali Stellantis, pô, eles vão ter que ir para o carro elétrico, eles vão ter que ir para outra coisa. E aí, se eu compro o BYD também, tem o problema de, e aí, esses carros vão ter revenda, não vão, vão continuar vendendo? Só que se eu compro o Yoshi Maxion, eu estou comprando algo que vai precisar para esses dois carros, rodas. Então, eu me protejo um pouco dessa inovação de mercado, porque o carro ele pode ser movido a carvão, hidrogênio, gasolina, eletricidade, ele vai precisar de roda. Eu não vejo isso mudando, pelo menos pelos próximos 30 anos. Então, aí, é isso, é você entender o mercado e escolher boas empresas. Essa é uma empresa que eu acredito ser muito sólida, porque ela vai ter para quem vender por muito tempo. Ela não vai sofrer, ela não tem o risco de perpetuidade, vamos dizer assim, ela não vai acabar de hoje para amanhã. Entendi. Bom, gente, fique bem claro que a Yoshi Maxion não está patrocinando esse podcast, tá bom? Mas se quiser, fique à vontade de entrar em contato comigo, por favor, tá? Não, mas pô, tem que fazer o jabá aí. Não, cara, mas além desse, assim, beleza, eu acho que você falou um aí é, voltado a empresa em si que está com capital aberto ali se eu entendi bem, tá, tá com capital aberto ali no, na bolsa, mas indicador, assim, vocês levam em conta indicadores do governo, assim, os mais conhecidos que a gente sempre ouve em notícias, IPCA, GPM, esses fazem diferença, no final das contas, eles fazem diferença ali numa tomada de decisão quando você vai fazer seu próprio investimento ou você vai dar o conselho pro seu cliente? Isso faz diferença? Beleza, perfeito, Matheus. Faz, mas tem que ser uma conjuntura de indicadores. Do tipo, quando eu analiso o investimento, eu tento converter ele para IPCA+. O que é IPCA+? Quanto que esse negócio está me dando livre da inflação? E aí eu Certo. tento trazer tudo para o mesmo bolo. Porque quando eu compro o título do Tesouro, é, ele me paga IPCA mais alguma coisa. E aí eu tento colocar tudo na mesma lógica para conseguir comparar e falar, isso aqui está valendo a pena, isso aqui não está valendo a pena. Essa é uma das formas. E aí dentro disso, para mim é importante sim, como é que está o IPCA, mas é muito mais pelo macro, do tipo, beleza, hoje eu acredito que o nosso IPCA para o Brasil que a gente vive, o Brasil que a gente tem, está extremamente controlado. O Banco Central não concorda muito comigo e, assim, longe de mim dizer que sou mais inteligente que eles, mas eu acredito que, assim, Brasil com IPCA de 4%, inflação de 4, 4,5%, é totalmente normal, totalmente aceitável. Mas nisso, quando o IPCA começa a subir bastante, o que o Banco Central vai fazer? Subir a taxa de juros para diminuir consumo, diminuindo o consumo, você diminui o teu índice de inflação, que hoje o índice oficial é o IPCA. E aí diminuindo a inflação, ele pega, estabilizou, começa a descer taxa de juros de novo para reaquecer a economia. É cíclico, é sempre cíclico. Só que dentro disso, você tem alguns outros problemas que eu nem vou entrar, de dominância fiscal, é bem mais técnico, mas dentro disso beleza, se a inflação está um pouco maior, o Banco Central vai subir taxa de juros, num primeiro momento ela é ruim, porque o mercado assusta e fala, cara, é melhor eu deixar meu dinheiro aqui num tesouro, que vai me pagar 100% da Selic, do que colocar nas ações que só estão deteriorando.
Só que tem outra frase famosa que é compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Então agora que tá parecendo um caos, tá parecendo que a gente não vai fechar fiscal, tá parecendo que essa polarização tá muito forte, então assim, a gente tem uma polarização acontecendo muito forte. Tudo isso é hora de comprar. Eu nunca vi, eu invisto há 8 anos, eu nunca vi a bolsa comparando um preço lucro do jeito que ela está hoje. Ela está muito descontada, está muito barata. Eles É estão mesmo. precificando caos. E precificando caos, sendo que não está acontecendo caos. Só que, de novo, voltando, por que que esses indicadores são importantes? Eles são importantes porque eu tenho que analisar eles em conjunto para tomar a minha decisão. E eu estou tomando a decisão de comprar agora porque tudo é cíclico. Esses movimentos são cíclicos. E você investir dentro da bolsa, por exemplo, você tem que jogar contra ciclo. É contraintuitivo, é trabalhoso, você tem que ter estômago. Tem horas que você vira e fala: Meu Deus, o que que eu estou fazendo da minha vida? Mas é isso, é. Quando todo mundo está olhando e falando: Meu Deus, isso aqui vai virar a Venezuela, você vira e fala: Não, beleza. Eu entendo, eu acredito. E assim, o Brasil, ele é fora da curva, ele chega lá no precipício, dá uma olhadinha para baixo, vira as costas e volta, e vai ser assim por muitos e muitos e muitos anos, pelo menos eu acredito, e grande parte do meu capital está aqui dentro do Brasil, a maior parte, inclusive, é bem maior mesmo, porque é isso, eu acho que aqui é um país de oportunidade. Mas você tem que ter estômago para entender que, beleza, parece que a inflação. E assim, tem um outro problema, é que parece que a inflação está querendo se controlar, mas aí você tem um monte de queimada. Você teve Rio Grande do Sul que assustou, porque isso ia Sim. impactar a inflação, impactou de alguma forma. Mas ao mesmo tempo é entender que esse processo é cíclico e isso vai passar uma hora. E na hora que passar, é, eu estou falando aqui agora, até mandei isso na lista de transmissão, que, cara, quando essa fase passar, essa bolsa vai deixar muita gente rica. Muita gente que está tendo coragem de fazer, de colocar dinheiro dentro, de virar e falar, beleza, agora eu tô colocando dinheiro, agora eu tô investindo, mas para olhar para 5 anos, 7 anos, 10 anos. Eu não vou olhar para o final do ano. No final do ano pode não mudar nada. No Brasil, em uma semana muda tudo, em 5 anos não muda nada. Então, no final das contas, é você olhar para muito para frente. Eu não sei se eu Ah, respondi sua pergunta bem. pô, respondeu mais do que eu esperava, com certeza, e até com essa sua explanação me vieram outras perguntas. Vamos lá. Você falou assim, realmente, cara, o Brasil é um caso à parte, né? Eu não sou especialista que nem você de finanças, né? Sou um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso. Tamo junto aí, vamos nessa. Mas assim, a gente sempre ouve, né? São duas coisas que a gente sempre, assim, quando eu era criança, né? Ah, o Brasil é o país do futuro. Como eu escutei isso? E agora, depois de adulto, né? Pai de família, a gente. Ah, não, o Brasil, se acontecer tal coisa, vai virar Venezuela. O Brasil vai virar Venezuela, o Brasil. Mas eu penso, gente, o Brasil, para quebrar isso aqui, aí você pode me corrigir, tá? Para quebrar isso aqui, mas tem que ser muito, mas muito, mas muito incompetente. Tem que ser muito incompetente, né? Quem está comandando o país, ou tem que acontecer uma coisa assim, muito calamitosa, que nem a pandemia acho que quebrou o Brasil, assim, do jeito que a gente esperava que iria quebrar, né? Uhum. Nem quebrou, mas eu acho que o Brasil, de fato, concordo contigo, tem um potencial cara, tem explicação? Você consegue explicar, assim, de forma resumida e tal? Por quê? Por que, que o Brasil tem essa característica? É, a gente pode falar que o Brasil é um país economicamente rico, né? É uma economia muito forte, mas o que? É mal gerido? É só corrupção? Por quê? Assim, por que a gente não cresce mais do que a gente poderia crescer? Nem sei se fugiu muito do tema, né? Mas assim, mas já que você falou do quão grande é o Brasil, e o momento favorável, você falou aí, 8 anos, na sua experiência, você nunca viu um cenário tão favorável para comprar a ação, né? Assim, por quê, cara? Eu acho.
É meio inexplicável isso, né? O Brasil é sempre o país do amanhã, mas esse amanhã nunca chega, né? Então, É a gente verdade. fica pensando, será que é amanhã mesmo? É Mas, verdade. assim, o Marcos Lisboa, que é um economista bem famoso, ele fala: o Brasil ser subdesenvolvido é trabalho de profissional. Cara, assim, tem que ser muito. Eu não sei se eu digo muito ruim ou muito bom no que você está fazendo para conseguir fazer com que esse país seja um país subdesenvolvido. Porque a gente tem muita riqueza. Hoje, para você ter uma ideia, hoje a gente vende o que o mundo quer. A gente vende comida, energia, enfim, a gente tem grandes empresas fortes, commodities de uma forma geral. A gente é muito forte, só que fica sempre nessa. Teve um áudio vazado do André Esteves há um tempo, não, esse não foi nem áudio vazado, teve de uma apresentação, mas acho que ele falou publicamente mesmo, que é o Brasil ele nunca vai virar uma Suíça, mas ele também nunca vai virar uma Venezuela. Porque no final das contas é isso, a gente agora está com muito medo de polarização, a gente fala de Lula, Bolsonaro, Trump não sei. Cara, isso assusta muito mais do que é verdade dentro do Brasil. Aqui a gente sempre tem, sempre, pelo menos sempre foi assim, bem separados dentro dos governos. Então, sempre que um governo de esquerda está lá em cima, um governo de direita está ali no Congresso, ou direita mais centro, e vice-versa. Então, sempre vai sendo bem controlado, sabe? A gente fica sempre bem pé no chão. Mas o Brasil ser um país do amanhã, que esse amanhã nunca chega, de novo, é trabalho de profissional isso não chegar, sabe? Porque é, de certa forma, incompetência de quem está lá, é interesse em ter um país medíocre, de certa forma, porque é muito dinheiro que rola ali. Então, se você começar a desenvolver algumas coisas, você para de ter a necessidade de uma PEC para aquilo ali de 300 milhões, de outra PEC para aquilo ali de 200 milhões. Você para de ter um pezinho de meia deles ali. Sim, sim. E assim, isso parece que estão cada vez escondendo menos. A gente tem total capacidade de ser, até 2050 ali, uma das maiores economias do mundo. Por quê? Até 2050, a gente tá com a expectativa de que batam 10 bilhões de habitantes. Acho que são 10 ou 11 bilhões, acho que são 10 no final das contas. 10 bilhões de habitantes. E principalmente esses habitantes vão aumentar no continente africano, Índia e Estados Unidos vai crescer também, mas principalmente em países mais pobres. E o que que acontece com países mais pobres quando eles aumentam de população e, consequentemente, vão aumentando a renda deles? Quanto mais eles aumentam a renda, eles vão mudando a dieta. E a dieta, por exemplo, de proteína, de alimentos, e dieta de proteína, quando você entra nela, para você sair é muito mais difícil. Então eles vão gastar dinheiro com comida. Então estou falando que tem mais 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos que vão precisar se alimentar e um dos poucos países no mundo que tem capacidade de alimentar o próprio país e grande parte do mundo é o Brasil. Então a gente pode surfar algumas ondas assim espetaculares. Só que depende de quem está lá em cima. Depende de querer. E aí, por isso que assim, a gente. Bolsa nunca sobe em linha reta, é sempre subindo e caindo. Então, beleza, subiu, cai um pouco, sobe de novo. A gente pode aprimorar cada vez mais essa subida. Mas no final das contas, você vai ver a oscilação ali. Só que a gente tem um puta potencial na mão que a gente precisa aproveitar. E aí depende muito da mentalidade de todo mundo. E quando eu falo todo mundo, isso conta com a gente também. É a forma da gente cobrar, é a forma da gente votar, é a forma da gente se posicionar de modo geral. Então, beleza, você concorda com isso? Eu concordo com isso aqui. Esses são meus argumentos. Eu não estou te querendo te convencer de nada, não. Sim, sim. Mas você tem alguns argumentos que eu possa repensar a minha posição? E aí você começa a ter esse tipo de conversa mais inteligente, as pessoas começam a tomar decisões mais inteligentes. E um povo que toma decisões mais inteligentes tem chances de ter um país mais inteligente e mais É, desenvolvido.
Isso aí é o mais difícil, né? Hoje em dia, infelizmente, tá uma polarização que ninguém quer mais, inclusive, discutir coisa técnica, né, Sérgio? Assim, que era, faz até o, vou pegar até o gancho da próxima pergunta, já que você falou a questão de crescimento populacional, que 2050 tem essa projeção de 10, 11 bi. Isso se não estourar uma terceira guerra mundial e, enfim, né? Aí a gente É, está não vou fazer futurologia aqui, a gente tá perto, né? A gente vê aí o que está acontecendo com que a gente pode até falar um pouquinho depois de como as coisas acontecem lá no Oriente Médio. O Israel agora está destruindo o Hezbollah, o Líbano, o que isso afeta aqui. A gente pode conversar sobre isso. Mas assim, é, hoje as pessoas não querem discutir mais o técnico, né? Ah, se foi fulano que propôs isso, tu tá errado. Não, peraí, gente, vamos lá. E aí eu te pergunto assim, é, hoje assim, você na sua avaliação, né, desses 2 anos aí de governo, dois anos de governo, eles tomaram, do ponto de vista econômico, tá? Assim, a gente estamos falando aqui de finanças, investimentos. O governo tomou mais decisão certa ou mais decisão errada? vamos lá. O governo, para a pauta que ele foi eleito, ele está fazendo o que ele ia fazer, aumento de Sim, gastos, não olhar para corte de gastos de uma forma geral. Só que hoje, por exemplo, o Haddad, ele é um profissional que está surpreendendo dentro do todo ali. Hoje eu posso dizer que o Haddad é o melhor que tem, é, o para esse melhor de governo. tudo que tem dentro do Pra esse, governo. Tudo, sim, exatamente. O melhor que tem dentro desse governo, desse nas governo, condições que a entendi. gente tem. Eu tenho Sim, sim. economistas muito melhores que ele. Mas hoje ele faz um bom trabalho, porque assim, ele está tendo que bater de frente com toda um- um- uma ala política que não corta gasto, que acha um absurdo você simplesmente rever os cadastros de Bolsa Família, porque assim, tem um monte de cadastro errado, tem cachorro recebendo, tem não sei- então assim, ele bate de frente com esse pessoal e ele tá indo bem, ele tá conseguindo entregar dentro da pauta que o governo foi eleito. Isso é importante, porque esse governo não foi eleito com uma pauta de corte de gastos, não vão ter grandes corte de gastos, apesar de eles precisarem ter corte de gastos. Por quê? Porque agora eu acredito que só vai passar a eleição municipal e vai sair um grande pacote de corte de gastos aí forte para que o fiscal feche, porque ninguém quer incorrer em crime de responsabilidade. Todo mundo sabe o que está fazendo, todo mundo sabe o jogo que está jogando. Só que se você corta antes das eleições municipais, o outro lado vem falando também, ué, esse não era o governo que ia ter picanha e cerveja para todo mundo, por que eles estão cortando auxílio? Uhum. Então, é um jogo, no final das contas é um jogo. Vamos Mas falar eu que é acredito. metáfora, né? Vamos falar que não, foi uma metáfora. Picanha e cerveja era metáfora. Isso. Aí acabou. Só que dentro dessa lógica, beleza, eles vão ter que cortar para que os gastos fechem. Aí como eles vão fazer, eu não sei. E se eles não fizerem até o final do governo, e eles forem para uma reeleição, eles vão sofrer no governo seguinte. Eles vão sofrer o que a Dilma sofreu no segundo mandato dela. Que aí já estava tudo degringolando, a gente já estava entrando em crise. Enfim, tudo isso pode acontecer, tá? Mas pode também não acontecer, é uma montanha russa. Dentro disso, de novo, a Haddad está fazendo um trabalho que eu estou respeitando bastante, e eu tenho minhas críticas às coisas que acontecem, mas eu sei tirar o chapéu quando alguém, no meu ponto de vista, está fazendo um bom trabalho. E é isso no final. Vai ter que haver o corte de gastos, mas ninguém sabe se vai acontecer ou não. E aí, se não acontecer, vão ter outras coisas acontecendo e pode ficar feio do mesmo jeito, porque alguém vai se posicionar. Porque, de novo, a gente não vai deixar esse país implodir. E quem Sim, manda de verdade no Brasil? Ah, mas o Lula que manda, o Bolsonaro que manda, o Pacheco não. Quem manda de verdade nesse país são grandes empresários que estão lá na sala decidindo as coisas que estão acontecendo. Aí esse áudio é vazado do André Esteves, que ele vira e fala: Cara, beleza, cheguei aqui a trazer um pouco na reunião porque o ministro pegou, me ligou perguntando:
E aí, André, o que que eu faço agora? Porque tá complexo isso aí, hein? Aí ele me pediu informação e eu fui lá. E eu acho que é meu papel mesmo, poxa. Eu sei o que acontece no Brasil. Você tem uma das pessoas que mais conhece de Brasil, é o André Esteves. Então ele virou e falou: é isso, isso e isso, no meu ponto de vista, O André Esteves é o CEO do BTG, né? do Da BTG? BTG. BTG, Exatamente. pra quem não sabe. Isso. Não, bacana, bacana. Cara, vamos lá. Você falou aí das bets, que aí saiu até na. Eu acompanho já a lista de transmissão do César já tem um tempo. Parece que o Lula tomou a decisão de regular. Não, na light, regulamentar não. Regulamentar já tem um projeto no Congresso, né? Que provavelmente vai. Já passou, né? Já vai entrar em 2025, se eu não me engano. Sim. Mas ele quer pegar forte, né, essas bets, inclusive focando em saúde mental, né? Tem um viés para isso, né? Você falou também no início de que quem vende que vai ficar rico, milionário, jogo do Tigrinho. Isso a gente tá vendo os escândalos aí, né? O da Deolane aí foi o mais recente, né? E, cara, Bolsa Família foram o quê? Foram 3 bilhões da Bolsa da Família que estava em bets. Cara, isso é. 3 bilhões em agosto, tá? Em um Cara, mês. gente, vocês têm Você tá noção de falando de quanto. 40 bi praticamente em um ano. Não, gente, é absurdo. As pessoas têm noção de quanto é 40 bilhões? Sem pilhar assim, 40 bilhões. Você, você chega a ser até onde? Eu não sei, é muita grana, assim. E, cara, virou uma febre, né? Assim, essa questão de bet, você vai falar o seu ponto de vista econômico, mas eu fico incomodado, né? Eu sou um amante do futebol, eu fico incomodado hoje do Campeonato Brasileiro, do principal campeonato do país ser, né, o nome de uma empresa esportiva. Assim, que fique bem claro aqui, não estamos levantando idoneidade de ninguém. Estou falando que o que leva a isso, né? Pô, é muita bet, é muita propaganda de bet. Se só vê bet, tudo é bet. Grandes clubes brasileiros estampando a marca de bet, ou seja, isso virou descontrolado. Tem jogador de futebol que está enrolado com escândalo, né? Jogadores grandes, não estou falando de jogador de série D, de série C, estou falando de gente que está na Premier League. Todo mundo, o Lucas Paquetá, estava enrolado aí, né? Tava enrolado. O tanto de meme que saiu dele. Mas assim, cara, é uma coisa que descontrolou, né? Descontrolou e, assim, o que você pode falar pra gente aí dessa linha dura que o governo, e que inclusive o próprio Lula pessoalmente quer atuar? Quer bater. É isso. Isso aí, assim, só pra gente ter uma ideia, se a gente pega hoje. Eu vou analisar rapidamente, mas se eu pego os 3 bi, analiso para dentro de um ano, dão 36 bi. Se a gente usa esses 36 bi, a gente fecha nossas contas no zero a zero quando a gente fala de governo. Então eu tenho 36 bi que são pagos de Bolsa Família que de alguma forma estão sendo direcionados. E não é esse o volume, porque assim, foi aumentando o volume de investimento, tá? Então não vai dar 36 bi, mas eu tô falando que tem um monte de dinheiro que tá indo pelo ralo, que é um dinheiro que era para outra coisa, era para o cara comer, era para ter uma qualidade de vida melhor. E, e assim, sinceramente, eu sou muito a favor de regulamentar e regulamentar forte. O Haddad soltou aí hoje que vai, a partir de hoje, derrubar 600 sites de bets. Quem não tiver cadastrado na Fazenda vai fazer um trabalho aí. E, de fato, eu acho que precisa mesmo, porque é uma epidemia. Esse negócio está virando uma questão de saúde pública, basicamente, porque é um monte de gente viciada. Você vê um monte de notícia de, vendeu a casa, tá endividado. E aí, para mim, eu acho que tinha uma. É uma solução simplista, tá? Não tô dizendo que é só Sim. isso, é só fazer isso. Eu acho que tem que ter todo um trabalho. Mas beleza, cara, se o cara é beneficiário de programa do governo, qualquer que seja, ele não devia nem poder fazer o cadastro. Uhum. Primeiro. Primeiro passo. Segundo, se o cara tem endividamento hoje no nome dele, tem nome no Serasa, ele não devia fazer o cadastro. Então, você travar, só o fato de você travar essas duas frentes, você já iria evitar um monte de gente. É claro, ia ter um monte de gente que ia ter subterfúgio, ia por um lado, ia por outro, mas você já começa a trazer um pouco mais de consciência para o cara do tipo.
Cara, eu tô recebendo R$ 400 aqui de auxílio. Dos 400 eu gasto em média 30% que estão gastando, tá? trinta por Sim, cento da renda. Então, 30% disso, estou gastando R$ 120 por mês em aposta. Tipo, alguma coisa eu tô fazendo errado na minha vida. sim, Mas o Brasil, ele, apesar da gente não ter cassino, pelo menos não tinha, né? Agora, com essa regulamentação, isso pode mudar. Confesso que eu não me aprofundei nela, não, mas, enfim, apesar da gente não ter cassino, a gente foi sempre um país muito focado em jogo. E aí, Mega Sena, que sempre vendeu sonho grande, e é o sim. governo que vende. Próprio jogo do bicho, Jogo do que bicho, né? nunca foi liberado, mas ao mesmo tempo, qualquer esquina você acha um cara ali que você consegue fazer o jogo do bicho. E assim, parte disso também é culpa do governo, por exemplo. A Loterias Caixa, eles pegaram, eles lançaram um aplicativo, isso deve ter uns 4 5 anos, que aí você conseguia fazer o jogo da Mega Sena pelo aplicativo. Então você não precisava mais nem pegar a fila. E começou, você pagava no cartão de crédito. Quantas pessoas não começaram a jogar muito mais por causa disso? Tipo, você Sim, cria uns hábitos assim. Enfim, eu sou totalmente contra vício em jogo. Eu sei que é um vício, inclusive. sim. É, eu tento, ao máximo possível, orientar as pessoas e falar, cara, isso não é saudável de forma alguma, mas entrando no ponto bem claro e meu ponto de vista, minha opinião, é tentar regulamentar isso agora vai ser primordial para que a gente consiga não entrar num colapso daqui 2, 3, 4, 5 anos. Porque é cada vez mais gente colocando dinheiro em bet. Inclusive, eu ia falar investindo, mas não é investindo. Tem gente que considera bet, considera esses jogos investimento. Só para você ter uma ideia, tipo assim, como é que a pessoa fica limitada. E isso acontece porque é um país com pouca educação financeira. Eu falo muito, você conhece um pouco aí da minha história, estudei a minha vida inteira em escola pública, e é uma coisa que eu defendo. Para mim, escola pública tinha que ter aula de educação financeira, tinha que ensinar, não só, porque assim, escola particular também tinha que ter, também tinha, mas geralmente em escola particular o pai já consegue dar uma orientação melhor para o filho ali. Escola pública, se você consegue dar educação financeira para crianças, para adolescentes do primeiro, segundo, terceiro ano, educação boa financeira mesmo, ele muda 3 gerações. Ele muda a geração dos pais dele, ele muda a geração dele e ele muda a geração dos filhos dele. Então, tinha que focar. Um ponto é, a gente tem que focar muito nisso. Mas quanto mais a pessoa é educada, principalmente em relação a finanças, mais ela vota melhor. Mais, e aí ninguém quer. De novo, vira um jogo de interesse. Você colocou um ponto de vista interessante aí, concordo contigo. Tem a educação, aí pegando um gancho aí, talvez um pouco muito longe aí do nosso tema, o currículo escolar já deveria ser repensado, já ter tempo, colocar outras coisas, enfim. Mas, cara, eu vou te fazer uma pergunta talvez polêmica, vamos lá, para tentar instigar aí. Mas assim, será que existe hoje? É porque eu não conheço, né? Assim, graças a Deus eu não sou beneficiário do Bolsa Família, mas existe a restrição de assim, ó, esse dinheiro, você falou em R$ 400, é obrigatório para alimentação, para vestuário, para, enfim. Eu entendo assim, do ponto de vista moral, pô, o cara tá errado, né? Pô, o cara, você falou aí, Uhum. 30%, pagar R$ 120 dos R$ 400 que hoje a gente sabe que não dá pra nada. Pra R$ 400, nada. R$ 400 não dá pra nada. Mas beleza, recebe lá o subsídio do governo, 120 conto, ele, pá, bota na bet. Mas não é um pouco, talvez, assim, não é tirar a liberdade da pessoa assim, não, cara, o dinheiro é meu. Aí, independentemente do Bolsa Família ou não. Assim, o Bolsa Família tem uma questão, vou chamar de moral, né? Mas eu tenho um dinheiro e, cara, eu falei, eu quase que eu falei investimento também, mas eu tô jogando, tô depositando lá meu dinheiro. Inclusive, um dos pontos que o Lula falou que da, da, Pra da sacar, né? regulamentação é proibir cartão de crédito, né?
É não fazer Uhum. bet com cartão de crédito. Mas assim, cara, o dinheiro é meu, o dinheiro é meu. Se eu for endividar, o problema é meu. Mas não tira assim um pouco aí da liberdade. Não é muito o Estado ser paternalista. Não, vem cá, meu amigo. Eu sei o que você pode fazer, seu dinheiro não. Como é que a gente fica nessa linha aí, né? Perfeito. Quem é mais libertário, assim, fala que concorda 100% com o que tu tá falando aí. Tipo, por exemplo, o Estado não tem que tomar decisão nenhuma sobre meu dinheiro e, em grande parte, eu concordo sobre isso, tá? Não tem que tomar decisão nenhuma sobre meu dinheiro e eu vou tomar minhas decisões e deixa arder. Deixa eu aprender fazendo minhas escolhas. Só que aí eu já entro num problema um pouco maior. Eu posso até retificar um pouco, falar, beleza, pô, o cara tá endividado e ele quer apostar em bet, de novo, faz o que ele quiser do dinheiro dele. Se eu pudesse opinar, eu ia por esse caminho, mas de fato, o cara pode fazer o que ele quiser do dinheiro dele, vai destruir a família dele, porque se ele destruir com esse vício, vai destruir com outro vício, enfim. Só que quando a pessoa é beneficiária de um programa do governo, para mim, isso aí, beleza. Em partes você tem liberdade, porque em outras partes você está assumindo que você não tem condições e para isso você está recebendo algo a mais que é para sua subsistência. Então, beleza, eu vou tirar da minha subsistência. Jogar em bet é subsistência onde? Não, Então, sim, sim. é meio que isso, tipo assim, é, é o Estado meter a mão onde ele talvez não deveria meter tanto? É, mas ao mesmo tempo tem coisas que não dá para deixar passar. O ideal era ensina educação financeira, dar educação financeira para essas pessoas e deixa elas tomarem as decisões. Mas não vai funcionar assim. Não, E não aí vai. eu viro e falo, por quê? Eu tô falando que, cara, de novo, vou repetir aqueles números ali, mais ou menos 30, 40 bi que eu tô colocando em aposta. E se eu pegasse, não pagasse esses 40 bi de Bolsa Família. Bolsa Família, Bolsa Família, todos esses benefícios, eu fecharia minhas contas. Sim, Então sim. eu estaria falando de um déficit zero. Até ia fechar até um pouco positivo. Acho que a gente está com projeção de fechar em 28 bi negativo. Então, assim, eu fecharia até um pouco positivo. É Superávit, isso, né? tipo, o meu dinheiro eu tô dando de alguma forma para jogar bet, sabe? Então Não, tem é esse critério. imoral, né? É imoral, assim. Do ponto É, de vista, é imoral. Mas como é que o governo descobriu isso aí, cara? Como é que ele conseguiu de, rastrear isso aí do, 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 do Bolsa Família? Você tem conhecimento disso? cara, eu não tenho. E assim, muito provavelmente, eu tô até com uma notícia aberta aqui que eu vou ler. Podia ter lido ela antes de, Não, que isso, de- vambora. Isso aí, isso aí. mas eu vou ler depois e aí eu até te falo pessoalmente. Mas eu vou tentar entender mais, e algo que eu estou tentando entender mais, você vê ali na lista de transmissão, pelo menos umas 3 vezes por semana, eu estou falando de bet, eu estou falando, gente, olha isso aqui que está acontecendo, isso aqui está. Porque é dinheiro que, por exemplo, poderia ir para o varejo, poderia aquecer a economia, e não está indo. Você pega esses 40 bi e joga tudo dentro do varejo. Ah, não, não vou cortar, não, o teu benefício. Eu só quero que você compre o que você precisava comprar. É 40 bi a mais rodando, 30, 40 bi a mais rodando dentro da economia. Então, assim, você consegue fazer isso. Mas eu não sei como é que o governo conseguiu pegar esses 3 bi. Eu vou ler essa notícia e até te falo depois pessoalmente. E aí a gente solta uma nota no podcast falando, olha, a medida de pesquisa é essa aqui. Não, maravilha, maravilha. Pois é, e engraçado, né? Tem gente que não tem medo de investir, vamos chamar de investir para facilitar aqui a conversa de maneira didática. Tem gente que não tem medo de investir em bet, tá nem aí, né? Tá liberado cartão de crédito e tal, e tem muito bônus, né? Pô, faça o Pix aqui de R$ 10 e ganhe 500%, enfim. Mas tem gente que tem medo de investir em bolsa de valores. E você falou aqui, né, na sua experiência, é o cenário mais propício, né, de investir aqui no Brasil. Como é que a gente tira? Como é que você tiraria esse medo
de alguma pessoa comum, né, que não conhece, que não tem esse estudo que você tem, até a paciência para você entender e juntar, porque é um grande quebra-cabeça, né? Pô, pera aí, a empresa tal está fazendo isso, mas o governo tomou a decisão disso daqui, então calma aí, vamos juntar aqui o quebra-cabeça para poder dar um resultado bom para mim. Como é que você tiraria esse medo, ou não tiraria o medo, ou como é que você explicaria o risco, assim? Pô, o bet tá fácil, pô, meu amigo, tu vai, assim, eu entendo, é autoexplicativo, né? Mas para você investir em bolsa, como é que você tiraria essa sensação, assim, de medo, de insegurança, de certeza de Insegurança. alguém? É, Perfeito. Matheus, eu só vou te tirar esse investir de bet, porque assim, é algo que a gente não pode normalizar. não, é Mas verdade. é investir em bet, porque no final das contas a pessoa acha mesmo que está investindo e ela não Sim, sabe, na sim. educação financeira. Mas no final das contas, como é que hoje eu faço? E aí eu tenho vários clientes que têm medo de investir, e aí eu acompanhando é mais fácil, né? Com certeza é mais fácil. Mas quando eu não acompanho também, eu mando bastante na lista de transmissão, a lista de transmissão é pública, eu deixei ela pública exatamente para tentar passar conhecimento para as pessoas em relação a isso. Mas a lógica entende, é chão de fábrica, você tem que conhecer, estudar. Você só vai conseguir tomar decisões melhores se você estudar. Ah, César, mas eu vou estudar o quê? Cara, começa estudando o básico, começa estudando indicadores macroeconômicos, da economia mesmo. Então, vou estudar IPCA, vou estudar Selic. Deixa eu entender o que é esse negócio de Selic aí que o pessoal fala. Deixa eu entender o que é esse negócio de GPM, IPCA e por que eles me impactam. Deixa eu entender como é que o dólar impacta na inflação. Entendi o básico ali, não estou dizendo para ninguém virar um expert. E aí começa a olhar para indicadores. A gente tem uma série de sites que hoje dão um resumão da empresa em relação a todos os números da empresa. Status Invest, Investidor 10. São sites gratuitos que você entra lá, coloca o nome da empresa, o ticker dela, e aí vai dizer todos os números dela. E aí você começa a virar e falar, beleza, então eu quero entender banco. Deixa eu pegar três bancos. Eu vou pegar Pactual, Banco do Brasil e, sei lá, Bradesco. Começo a comparar os três, entender por que que eu acho que um é melhor que o outro. Mas a única coisa que vai te fazer ser um melhor investidor que ontem é chão de fábrica. É você estudar, assistir bastante, tem muito conteúdo gratuito, muito, muito conteúdo bom. Então, assim, posso citar alguns aqui que são conteúdos que você assiste, você fala, poxa, esse cara aqui é bom, ele sabe o que ele fala. O Bruno Perini, para mim, é um exemplo claro disso. Ele não é sensacionalista ao extremo. Alcena, Sardinha, é muito bom no que ele fala. E aí tem outros que são mais técnicos, que aí eu recomendo depois com o tempo, porque não Tiver mais dá. Tipo assim, cascudo, né? Tiver. Sim, é, sim. Fernando Urich, por exemplo, é um cara que eu presto muita atenção no que ele fala também. Às vezes eu presto até atenção para fazer o contrário, mas eu presto atenção porque é um cara extremamente técnico mesmo. Você vai assistindo o vídeo do cara, você às vezes até fica cansado, que você fala, caralho, meu cérebro nunca teve que funcionar tanto assim, tão rápido. E aí vai. Mas tem muito conteúdo. E aí, resumindo bem, Matheus, é estudar. O que vai te fazer perder o medo de bolsa é aprender o que você está fazendo. Então não tem pra onde fugir. Tem que Não, não, estudar. não tem Tem, jogo quer, fácil, não tem não segredo. tem jogo, não O tem mais fácil é me segredo. contratar. Aí sim, não, com certeza no final aí você vai deixar suas redes sociais, seu número, quem quiser contratar aí seu serviço, com certeza. Não, vamos dar esse espaço aí. Cara, vamos lá, assim, pergunta de leigo também. Você falou, tem GPM, PCA, Selic. Hoje tem algum indicador que, hoje no atual cenário do Brasil, tá? A gente sabe que isso pode mudar daqui a um mês, 2 meses, uma semana. Hoje, qual que é o principal que a gente tem que ficar esperto? Assim, é a Selic, é o IPCA, é o GPM, é um outro indicador? Qual que hoje, assim, está sendo mais importante? Se tiver, né? É porque assim, Matheus, tem.
por exemplo, eu tenho que olhar para a Selic para saber se ela vai estar controlada, para saber que. Desculpa, eu tenho que olhar para o IPCA para saber se ele vai estar controlado, para saber se a Selic vai cair ou não vai cair. Só que, por exemplo, juros de curto prazo não é o que dita o mercado. Ah, a Selic aumentou de 10,5 para 10,75, aumentou para 11,25. Você olha e fala, cara, beleza, o que isso vai mudar na minha vida? Pô, 0,5% num ano? Isso não vai mudar muita coisa. Só que o que você tem que prestar atenção são os juros futuros. Como é que está se projetando uma curva de juros lá na frente? Beleza. Eu estou falando que daqui 2 anos, os títulos de 2 anos do Brasil vão estar projetados em 12%. Então, isso vai aumentar o custo de capital que eu tinha hoje de 10,5 para 12. Isso vai aumentar custo de empresa, vai aumentar custo de dívida e tudo. E aí, de novo, às vezes a taxa está até caindo, que era um dos medos que estava acontecendo. Beleza, eu vou reduzir a taxa de juros, mas a taxa de juros futuros, elas estão aumentando, exatamente por risco. Risco Brasil, risco de não fechar um fiscal. Então, não tem um especial assim que você vai olhar, esse é um indicador que tem que estar bom. Então, Certo. a correlação deles, no final das contas. É um conjunto. Cara, e o que diabos é Risco Brasil? Eu sempre escuto isso aí. Ah, Risco Brasil, Risco Brasil. O que é esse bendito ou maldito Risco Brasil? É um número? É um valor? Isso é É um mensurável? número. É um Ah, número, é? eu vou tentar explicar da forma mais simples aqui, que é basicamente como um investidor, qualquer investidor, olha para o Brasil. Ele vai olhar e vai falar bem assim, pô, beleza, eu estou colocando o meu dinheiro num lugar que o risco é 10. Ok, qual o risco dos Estados Unidos? 8. Qual o risco da Nova Zelândia? 12. Qual o risco da Europa? 14. Então, se eu estou colocando meu dinheiro num lugar que o risco é 10, poxa, eu estou colocando meu dinheiro num ambiente relativamente seguro. Só que se eu estou colocando meu dinheiro num lugar que o risco é 20, aí eu estou colocando ele num lugar muito mais arriscado. E é isso que basicamente acontece. É como o investidor olha qual é o risco que está acontecendo. É uma conjuntura, é um número que é formado por uma conjuntura de fatores também, que é exatamente para determinar se a gente está num momento mais arriscado, menos arriscado. Quando a gente estava falando de Dilma lá atrás, a gente estava com risco Brasil muito mais alto na crise já. Eu não estou nem falando do primeiro mandato dela, estou falando do segundo Sim, já. sim. A gente já estava com risco Brasil muito mais alto. O gringo já olhava para cá e falava bem assim: eu vou colocar meu dinheiro nessa zona? Não vou colocar meu dinheiro nessa zona. E aí são essas coisas. E aí a gente acabou perdendo grau de investimento também. Mas é isso, é um monte de coisa que no final você tem que saber um pouquinho de cada um. Para compor esse. E hoje, o Risco Brasil tá como? Como é que tá o Risco Brasil? Matheus, você me fez uma pergunta que. Pô, porque eu não, tem um indicador que eu não olho. Não fico Você não olha? olhando. Não é que eu não fique, não olhe. Eu não fico olhando ele todo dia. Então, tipo assim, pra mim, beleza. Se não tiver nenhuma mudança drástica, não vai fazer diferença Mas nenhuma. isso é Eu, medido o quê? É mês, é? É mês? É todo mês o Risco Brasil? Ou depende ele vai muito sendo. do que acontecer Eu, aí eu posso, no país? eu posso falar até uma besteira aqui, mas se eu não me engano, não é uma besteira. Ele é medido, eu acho que se eu não me engano, dia a dia, tá? Ele é em curtos períodos. Você consegue. É claro que não tem grandes oscilações, mas eu sei que ele é Sim, em curtos períodos. E aí você consegue ver quanto que é o risco, quanto que estava o risco Brasil no primeiro trimestre, aí quanto que estava o risco Brasil em 2023, quanto que estava o risco Brasil em cada um dos seus momentos. Mas não é. Eu também não entro muito nesse detalhe técnico, porque também não é tanto minha área. Porque as pessoas acham, beleza, mexe com finanças, você entende de tudo que envolve não, dinheiro. Não, é muito mais por exemplo, a praia de um economista. Ele saberia explicar isso entendi. aí 10 vezes melhor do que eu. Porque tem fatores deve ter fatores sociais também, é, vinculados a isso aí, né? A gente está, por exemplo, vai ter uma eleição nos Estados Unidos agora. Vai ter lá o risco dos Estados Unidos, deve ter o risco dos Estados Unidos, independentemente Sim. é, de quem ganhar, se vai ser a Kamala ou o Trump, vai depender aí da, do que acontecer adjacente, né? De maneira adjacente assim, porque de fato é muito volátil tudo isso aí.
Mas, cara, a gente tá E chegando até, aí. Pode falar, pode falar. até um ponto legal que você trouxe aí, em relação aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos hoje é uma incógnita do que vai acontecer e do que pode acontecer. Ninguém sabe se vai virar uma bomba relógio, se não vai. Mas, por exemplo, Bolsa Americana sobe há 14 anos seguidos. Isso é inimaginável, sabe? Então, assim, todo mundo tá meio receoso, tanto que quando sai uma notícia um pouquinho diferente, aí, vai ter recessão nos Estados Unidos. Aí a bolsa cai, tudo derrete. É aquelas horas que eu mando aqueles áudios para vocês de 3, 4, 5 minutos, tentando explicar um pouquinho do que o cenário está acontecendo. Porque no final das contas é isso, é ciclo. Teve um ciclo de alta, só que um ciclo de alta de 14 anos é um ciclo muito longo. Uma hora vai ter esse ciclo de correção. Sim. E assim, você não adianta também colocar o teu dinheiro, apostar contra o mercado se você não tiver tempo. Porque apostar contra cíclico é você ter tempo. 14 anos seguidos que sobe. E Cara, ninguém imaginava isso. e é o maior país do mundo, assim, economicamente falando. Sim. Aliás, ainda é a maior economia ou a China já passou? Não, maior economia do mundo. A maior economia A do China mundo, não é. passa, não, cara. Eu sou muito cético em relação a isso. A China Você tem acha que a muito China mais não passa? gente. Você acha que a Eu China não não acho que a passa? China passa. Eu não acho. Assim, eu acho. Bom, ser o especialista aqui, mas eu sempre tive eu sempre tive uma visão da seguinte maneira: que a China naturalmente um dia iria passar, porque, pelo que você acabou de falar, quantidade de gente, mão de obra muito barata, estava exportando para o mundo inteiro, mas que a China nunca iria ser um país assim que influencia tanto culturalmente, né, politicamente o mundo como os Estados Unidos, né? Isso aí eu acho que para barrar isso aí eu acho muito difícil. A gente não vai estar vivo, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, se um dia acontecer algum país ser tão influente como, apesar de que dizem que na época, bom, aí eu estou voltando aqui um pouquinho de história. Dizem que a Inglaterra, a influência da Inglaterra no mundo era muito maior que os Estados Unidos têm hoje. Mas assim, né, a gente tem que. É muito si, né? Mas eu sempre achei isso, que a China um dia ia passar. Mas que culturalmente, de influência, de a gente consumir produto americano, cinema, série, enfim, que a gente nunca ia acontecer isso com a China. Mas então você acha, na sua opinião, que a China nunca vai passar os Estados Unidos em economia? Eu tento não usar essa palavra de forma alguma, porque nunca é muito tempo. Nunca é muito Mas tempo. é, eu não acredito que a China passe, tá? Até porque agora eles estão com uma série de problemas. Você falou de mão de obra barata. Mão de obra da China já não é tão barata. As fábricas estão migrando, principalmente de confecções e que exigem mão de obra mais barata, para a Índia, para outros lugares, para Bangladesh. Então, assim, estão saindo de lá exatamente por isso, porque assim, tá caro, já é uma mão de obra cara para o que eles propuseram a fazer. E a China Entendi. já não cresce mais da forma que ela cresceria. Sim, Mas os Estados Unidos também tem muita coisa para corrigir ali, para continuar crescendo, para continuar sendo a economia mais relevante do mundo. E aí, quando você fala de cultura, quando a gente fala um pouco de história, tem a velha máxima, né? Quem conta a história é quem venceu a guerra. com certeza. Então, quem tá lá no topo, quem é a potência militar, quem domina isso, e Deus o livre, a gente tem uma guerra, quem vai contar a história é quem vence a guerra. No final das contas, é isso. Então, essa parte até do mudar culturalmente, eu digo que hoje a gente vê como impossível quase. Mas Sim, a gente não sabe o dia de amanhã. Esse é é o. verdade. É verdade. Tanto, tem até uma, eu não sei se você já assistiu, né? Tem uma série no Amazon Prime que é o Homem no Castelo, The Man in the High Castle, que é como se fosse, como é que seria o mundo se os nazistas tivessem vencido? Cara, a gente não tem como saber. E se o Hitler tivesse vencido, como é que seria hoje? É, Né? Não sei. Não é muito. Cara, é mas muito antes da si. gente. É muito se. A gente está chegando aqui no final desse episódio maravilhoso. Mas antes de encerrar, eu queria que. Acho que foi um ponto que a gente não conversou. Cara, e essa parada de Bitcoin, hein, velho?
assim, já foi algo mais distante. Acho que tem muita gente hoje que investe. Da mesma maneira que eu falei que na palma da sua mão você tem banco, você tem plataformas de investimento na bolsa, você também tem plataformas de criptomoeda, né? Porque Bitcoin eu aprendi não faz muito tempo que Bitcoin é um tipo de criptomoeda, né? A mais famosa, mas tem outras, né? Tem Pendle, tem outras moedas, né? BIM e por aí vai. Assim, Bitcoin, cara, eu acho isso tão, sei lá, é uma parada meio esquisita, né? Bitcoin é algo assim que eu fico, cara, beleza, não tem um banco central, mas você dolariza. Tá, e aí? Beleza, Bitcoin vale hoje, sei lá, 400 mil, 300 mil dólares. Tá, mas e aí? Então por que que tá vinculado ao dólar? Por que que não é uma moeda diferente? Não é uma. Você pode falar um pouquinho de Bitcoin pra gente? Posso, eu não sou o maior especialista em Bitcoin, mas assim, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Ó, Bitcoin é comprar moeda. No final das contas, é igual você está comprando dólar. Por que que eu gosto tanto de investir em empresas? Eu gosto de comprar coisas que gerem um valor. Então, eu gosto de comprar, por exemplo, empresa produtora de celulose, que é a produtora de celulose de fibra curta mais relevante do mundo. Ela representa 34%, 35% da produção mundial. Então, assim, eu gosto de comprar coisas que de fato gerem valor e entreguem valor. Eu não vejo hoje como o Bitcoin gera valor a não ser pela escassez, que é a mesma coisa do ouro. O ouro gera pela escassez. E eu não estou dizendo que não seja uma coisa que você não tenha que ter na tua carteira, que, meu Deus, isso aí é coisa de nerd, que não faz nenhum sentido. Não, eu acho que você tem que estudar, você tem que ter sim um percentual na tua carteira. Eu tenho um percentual na minha carteira, ele não é relevante na minha carteira como um todo, mas é um valor relevante que eu deixo lá. Eu falo, cara, beleza, eu estou comprando muito mais da mesma teoria que eu compro ouro hoje lá fora. Por exemplo, meus investimentos lá fora, eu só tenho uma ação hoje lá fora. O resto todo, ele está em investimento de proteção. Porque é isso, eu não acredito que vai continuar subindo da forma que está subindo. Mas eu já estou comprando preparando para a crise. Mas no final das contas, o Bitcoin eu categorizo nessa mesma lógica. Mas é comprar moeda. Então, eu não consigo comprar coisas que eu não entenda muito bem. E aí eu Entendi. estou estudando, cada vez mais estou estudando, estou entendendo. Tenho uma parte na minha carteira já, como eu falei. Mas o segredo do Bitcoin para mim está na escassez. E está na escassez igual o ouro. Só que, mas é muito diferente. É claro, isso aí é uma disrupção. É uma disrupção de como a Sim, gente enxerga dinheiro. É uma disrupção de como a gente enxerga as instituições que cuidam do dinheiro. E aí, isso sim. eu acho fera. Mas aí você vira e fala para mim, não, César, eu vou comprar as altcoins X, Y, Z. Aí você está apostando. Aí você tem que saber que você está tirando parte do teu dinheiro e apostando na subida. Porque a Dogecoin valorizou 1.000, 2.000, 3.000%. E o meu vizinho lá comprou US$ 1.000 de Bitcoin e hoje ele tá rico. Ixi, Sim. é igual o tio do terreno. Tem um monte de tio do terreno teu aí que comprou terreno a R$ 5.000 e vendeu ele a 500 mil. Pronto aí, Só ó. que quantos não conseguiram vender? Quantos não tiveram, sabe? Mas aí voltando só para Bitcoin mesmo, tem o quesito escassez, e eu acho isso muito fera. Eu acho que a Certo. disrupção que o Bitcoin trouxe para a forma que a gente olha dinheiro vai ser o pontapé inicial para a gente mudar um pouco o nosso sistema financeiro de uma forma geral lá na frente. Mas hoje eu vejo basicamente como uma parte da proteção da tua carteira. Eu não consigo comprar. E eu conheço pessoas que compram e compram muito e falam, cara, isso aqui eu tô comprando por causa disso, disso, disso. Aí eu falo, cara, tu é muito mais inteligente que eu nesse quesito. Eu não vou nem discutir, porque eu não consigo parar para estudar e reconhecer o valor disso. Perfeito. Maravilha. Bom, César, olha, foi muito bom o nosso papo. Estou aqui bem feliz. Tá? Muito obrigado por esclarecer assuntos
diversos, né? Porque isso é o mundo, né? A gente está aqui, poderia falar aqui 2, 3, 4 horas, mas eu acho que foi bem legal, bem esclarecedor para a gente. Eu queria que você deixasse assim, para finalizar, se você pudesse dar uma dica, né, para quem está começando agora, cara, o cara ouviu aqui nossa conversa, falou, pô, eu vou começar a investir, eu vou começar a investir. Qual que seria assim a principal dica ou o principal norte que você ia dar para essa pessoa? Perfeito, Matheus. É, primeiro, eu tenho, na verdade, duas grandes boas dicas ali. Mas a primeira é: Bora. cria o hábito de fazer alguma coisa. Cria o hábito de investir, cria o hábito de poupar, cria o hábito de virar e falar, beleza, vou mandar esse dinheiro aqui todos os meses e vou usar, eu vou me pagar. Igual como se eu fosse um boleto. Eu estou pagando o meu eu do futuro. Eu estou usando esse dinheiro, porque você depender única e exclusivamente de INSS, sinto muito, mas você está dando um tiro no escuro para se aposentar. Então, assim, eu vou pagar o meu eu do futuro, que seja 200, que seja 500, que seja 100, que seja R$ 50 por mês, mas eu vou colocando e o meu eu do futuro vai agradecer lá na frente. Ah, mas César, eu não sei o que colocar. Coloca num CDB 100% CDI. Acabou. Vai deixando esse dinheiro. Uma hora você vai saber o que fazer. Mas enquanto isso, cria o hábito. E segundo é estuda. Leitura, 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 vídeo e tudo mais, assim. Eu consigo recomendar aqui facilmente dois livros que são O Poder do Hábito, que é o livro que eu li em 2016, talvez 2016, talvez antes um pouco até, que mudou minha vida, mudou minha percepção de vida em relação a como eu construo bons hábitos. E um livro um pouco mais técnico, mas é muito fácil a leitura, é Dominando os Ciclos Econômicos. Dominando os Ciclos de Mercado, desculpa, do Howard Marks. É um livro que é técnico, mas não é tão técnico, dá para você entender. E muito do que eu falei aqui tem no livro também. É bem legal. E aí, daí, começa a pegar indicação, começa a assistir alguns canais interessantes no YouTube. Não acredita em tudo que todo mundo fala, então questiona mesmo, vira e fala, beleza, mas o César falou que criptomoeda, Bitcoin é proteção de valor. Mas peraí, de onde é que ele tirou isso? E começa a pesquisar, questiona, sabe? Não tem nenhum. Não acredite que tenha um guru que vai te dizer tudo que faz. É uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes. Eu falo, se você tiver dúvida, me questiona. Se você não sabe por que que a gente está investindo nessa empresa, me questiona. Pergunta. Porque Entendi. toda vez que a gente vai investir numa empresa, eu explico por que que a gente está investindo nessa empresa. Mas, ao mesmo tempo, você teve alguma dúvida? Me questiona, me pergunta, porque senão você vai ficar com essa dúvida e não vai aprender. E no final das contas, eu Sim, gosto muito do processo de ensinar. legal. Maravilha. Muito bom, muito bom. Então, ou seja, tem que ter disciplina, foco e saber que dinheiro não nasce em árvore, né? Dinheiro não Dinheiro não... aceita desaforo. Gostei, dinheiro não aceita desaforo. Muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado aí. Valeu, César. Foi um prazer ter você aqui, viu? Valeu demais. Foi muito, muito, muito esclarecedor, como eu falei. E espero que a gente se encontre numa outra oportunidade. Quem sabe a gente faz uma live sobre um assunto específico que a gente tem ali no chat ao vivo. Porque quem sabe faz ao vivo, né? Excelente. Excelente, mandou bem. Cara, muito obrigado, Matheus. Muito obrigado mesmo. Excelente o nosso papo. Era um papo ali de 35, 40 minutos, já tem quase 1 hora e 10 de papo aí que a gente É tem. isso aí. E, enfim, é bem legal e obrigado. Pô, me sinto lisonjeado, inclusive, por estar no episódio 001 desse É projeto. E isso pode aí. contar comigo aí quantas e quantas vezes você quiser. Ah, maravilha, meu cara. Eu que agradeço pela oportunidade e pela sua disponibilidade, tá bom? Forte abraço, meu amigo. Beleza. Fica na paz aí. Abraço. Um abração. Amém. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Você também. Tchau, tchau.